Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui essa linda coelhinha da Páscoa, que está muito fofa, muito linda, né, gente? E lembrando que ela ficou aí em média com 17 a 18 centímetros de altura, tá bom? E essa é a quarta parte do vídeo, tá bom? Lembrando, né, que eu vou ensinar tudo direitinho, passo a passo, tá? Ela é uma coelhinha rápida, fácil de fazer, tá bom? E tá muito linda também, né, gente? Então, gostou dessa coelhinha linda aqui, ó? Já deixa aquele joinha. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? Deixa seu comentário também. Eu amo responder os comentários de vocês, tá? Compartilhe o vídeo com as amigas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então agora vamos lá pro passo a passo, né? E agora nós vamos fazer a orelhinha do coelhinho. Então, nós já temos aqui uma orelhinha, tá? Eu já fiz uma para adiantar. Vou colocar ela de ladinho e vamos iniciar a outra orelhinha. Então, vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. E agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem, pra ficar assim, ó. Bem fechadinho. Então, aqui a primeira carreirinha, não. Então, aqui na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E nessa carreirinha aqui de número 2, nós vamos fazer uma carreirinha só de aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, aqui, ó, meu primeiro aumento, né? Vou no próximo, faço do mesmo jeito, 2 pontos baixos para cada pontinho. Então, a gente vai fazendo por toda a volta. Já estou chegando aqui, olha. Esse aqui é o último ponto. Vou fazer aqui meu último aumento. Vou puxar aqui mais um pouquinho pra ficar aqui, ó, bem fechadinho. Pronto. Agora, nós finalizamos, né, a carreirinha de número 2. Temos 12 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador nesse primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, no próximo já vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Novamente, coloco o marcador nesse primeiro ponto. E nessa carreirinha aqui de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um ponto, vou no próximo 2, e aqui no próximo vai ser o aumento.
E agora a gente vai seguir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 4. Agora eu tenho 24 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 5 até a carreirinha de número 10. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 10, permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a carreirinha de número 11. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. E aqui no próximo nós vamos fazer uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 11 e agora eu tenho 18 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 12. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador e agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Essa carreirinha aqui de número 12 vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 12, permaneço com os meus 18 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 13. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto, agora eu vou fazer a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 13. Agora eu tenho 12 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 14. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, essa carreirinha aqui a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 14, permaneço com os meus 12 pontos baixos. E agora, a gente vai fechar a orelhinha, olha só. Já temos aqui o formato da orelha. Então, vamos fechar. Eu vou aqui, olha, vou ajeitar aqui a orelhinha. Vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto, passando pro outro lado. Vai ficar um pontinho aqui de lado, tá? Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço do mesmo jeito, passando pro outro lado. Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. E assim nós vamos fechando
a orelhinha. Ó, vou no pontinho do lado, passo passando no outro lado, né? Pegando os dois lados e vou fechando. Esse aqui é o último ponto. Sobrou um pontinho aqui de lado também, tá bom? Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha. Vou ajeitar aqui a orelhinha, dando um formatinho, olha. Agora, nós vamos cortar o fio, deixando um pedaço bom pra gente fazer a costura, tá? Que eu vou puxar, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui. Então, agora nós temos as orelhinhas prontinhas e finalizadas. Então, agora a gente vai reservar as orelhinhas. E agora nós vamos dar início ao ovo da Páscoa. Então, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Então, aqui eu já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem. Então, a primeira carreirinha temos 5 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou marcar esse primeiro ponto. Vou puxar aqui mais uma vez esse fio do anel mágico para ficar bem apertado. Então, aqui, ó, estamos iniciando a carreirinha de número 2, né? Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer só aumentos. Então, vai ser 2 pontos baixos para cada pontinho de base que eu tenho aqui. Eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Fiz aqui o meu aumento, vou no próximo. Mais outro. Próximo. E assim a gente vai fazendo por toda a volta, né? 2 pontos baixos para cada pontinho. Esse é o último ponto. E agora nós finalizamos a carreirinha de número 2. Agora nós temos 10 pontos baixos aqui nessa carreirinha. Vou tirar agora o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, a carreirinha de número 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aí, eu já fiz um ponto, 2, e aqui no próximo vai ser um aumento. Vou no próximo, faço novamente um ponto, 2 pontos baixos, e aqui no próximo, um aumento. Fizemos aqui por 2 vezes, vamos fazer mais uma vez. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui no próximo, um aumento. Fizemos a sequência por 3 vezes, 2 pontos baixos e um aumento. Já tô virando aqui, olha. E sobrou um pontinho, né? Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui para mim finalizar a minha carreirinha de número 3. Agora, nessa carreirinha aqui de número 3, nós temos aqui um total de 13 pontos baixos.
E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Eu já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, 4 pontos baixos. E aqui no próximo vai ser o aumento. Agora a gente vai fazer isso mais uma vez. 1, 2, 3, 4. E aqui no próximo vai ser o aumento. E fizemos por 2 vezes, né? 4 pontos baixos e um aumento. Agora a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 pontos baixos para a gente finalizar essa carreirinha. Finalizamos a carreirinha de número 4 e agora nós temos aqui 15 pontos baixos nessa carreirinha. Agora vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Vou no próximo, faço mais outro, 2 pontos. Próximo, 3 pontos baixos. E aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora a gente vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos a carreirinha de número 5. Então, nessa carreirinha aqui, nós fizemos, a gente iniciou, né? 3 pontos baixos, um aumento. Aí fizemos mais 5, um aumento e mais 5 pontos baixos. E agora nós temos aqui um total de 17 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Esse fio vou colocar logo aqui dentro, o fio do anel mágico. Vou deixar ele aqui dentro. E agora nós vamos dar início, né, a carreirinha de número 6. Vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3. E aqui no próximo, vou fazer um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer essa sequência aqui por 4 vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, gente, já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreirinha de número 6. Fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. E agora eu vou fazer um ponto baixo para mim finalizar essa carreirinha. Agora, finalizamos. E agora nós temos aqui um total de 21 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo.
E vou fazer a carreirinha de número 8 também, tá? Vai ser 2 carreirinhas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 8 e eu permaneço com os meus 21 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador e agora eu vou fazer 5 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo, vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência por 3 vezes. 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira de número 9. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos para me finalizar a minha carreirinha. Fiz 2, faço mais um, 3. Então, nós fizemos 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E agora fazemos 3 pontinhos para finalizar, né? Finalizamos. E agora nós temos aqui um total de 24 pontos baixos nessa carreirinha aqui, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 10. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha de número 10, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer essa e a 11 também. 2 carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha, já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 11, permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 12. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. Já fiz aqui 2. E no próximo vai ser uma diminuição. Vou pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 12 e agora eu tenho 18 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 13. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto e aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 13. Agora eu tenho 12 pontos baixos. E eu também já coloquei o enchimento. Olha só como ficou lindo. Já tá todo cheinho. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 14. Nessa carreirinha aqui nós vamos fazer 6 diminuições. Então, eu já vou iniciar fazendo uma diminuição, olha. Minha primeira diminuição, já vou colocar o marcador. Agora, a gente vai fazer mais outra diminuição. Fiz 2. Três, diminuição.
4, 5 e 6 diminuições. Agora eu vou tirar o marcador, vamos cortar o fio, deixando um pedacinho pra gente fazer o anel mágico invertido. Então, aqui eu vou puxar. Agora vamos pegar a agulha de tapeçaria. Agora eu vou colocar o fio na agulha. Pronto. E agora nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, venho aqui nesse primeiro ponto, vou pegar só aqui, ó, a primeira alcinha. Passei minha agulha, pegando na primeira alcinha do ponto, de fora para dentro, sempre nesse sentido aqui, ó. De fora para dentro, pegando só na primeira alcinha e vou passando em todos os pontinhos, olha. Todos os pontinhos, não pode pular nenhum pontinho, tá? Olha, esse aqui já é o último ponto. Vou passar. Olha, passei em todos. Agora eu vou puxar. Puxo bem, pra ficar aqui bem fechadinho. Olha só como ficou aqui. Bem fechadinho. Agora eu venho aqui no meio, bem no meio, onde a gente acabou de fechar, né? Vou colocar a minha agulha aqui no meio, vou sair em qualquer pontinho aqui na lateral. Aqui do ovinho. Então, eu vou sair aqui, ó, nesse ponto. Vou puxar e olha só, sumiu. Não ficou aquela ponta pra cima, tá? Olha só que lindo o formatinho do ovinho de Páscoa. Então, eu fiz nessa cor rosa, mas lembrando que você pode fazer na cor de sua preferência, tá? E você também pode fazer vários ovinhos se você preferir, tá bom? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda coelhinha de Páscoa. Olha só que fofura, que charme, né? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo. Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!